É dia de Copa, senhoras e senhores, é dia de Copa do Mundo, é dia do Fluminense entrar em campo hoje para enfrentar o seu segundo desafio neste Mundial, que é o Ulsan HD, logo mais no MetLife Stadium, às 6 da noite aqui nos Estados Unidos, às 7 da noite aí do Brasil. A bola vai rolar, eu sei que você tá numa ansiedade danada aí. Esse campeonato tá esquentando, esse campeonato tá pegando fogo, tá todo mundo gostando, tá todo mundo curtindo, mas o que a gente quer ver é a vitória do Fluminense. A primeira vitória não veio, quase aconteceu contra o Borussia Dortmund, numa estreia até acima do esperado, com uma grande atuação, aquele empate que se a gente, antes do jogo, a gente assinaria, mas que depois do jogo, por tudo que o Fluminense fez, acabou tendo ali aquele sabor de que poderia ter sido melhor, e agora o time do técnico Renato Gaúcho terá a chance de finalmente conquistar os primeiros 3 pontos nesta Copa do Mundo, um resultado inegociável, 3 pontos importantíssimos para a gente deixar já pavimentada a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Vem comigo, porque agora a gente vai começar esse pré-jogo super especial, trazendo todos os detalhes, a provável escalação, a análise, informações do adversário de hoje, que é um adversário realmente desconhecido. Pouca gente conhece o Ulsan. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Eu acho que é redundância falar que esse jogo é importante, porque quando foi divulgada a tabela da Copa do Mundo, a gente já sabia que teríamos uma estreia muito complicada diante do Borussia Dortmund, e as previsões iniciais, principalmente naquele momento que o Fluminense não estava bem, teve troca de treinador, a gente olhava para essa tabela e falava, pô, Borussia é derrota, né? Vamos trabalhar com a realidade aqui, é derrota, é trabalhar para ganhar os outros 2 jogos. Pois é, a gente empatou com o Borussia. Mas de nada adianta ter feito aquele grande jogo, conquistado um ponto importante, sim, se o Fluminense não validar esse ponto agora nesses 2 últimos jogos. A começar por hoje. Nenhum adversário deve ser subestimado nesta competição. Eu acho que a história está sendo contada. A gente está vendo o que está acontecendo com os clubes europeus. Alguns talvez subestimando, outros não. Já temos algumas zebras, podemos dizer assim, resultados inesperados, e por isso essa competição já está caindo no gosto de todo mundo. Jogos interessantes, movimentados, resultados atípicos. E eu espero, todos nós esperamos, que o Fluminense não faça parte da estatística das zebras, daquela vitória que todo mundo aposta e quebra a cara. Hoje o Fluminense tem que confirmar esse favoritismo, que existe porque a gente viu o jogo que o Fluminense fez, há uma diferença, acho que não cabe nem comparação, a qualidade que tem o futebol brasileiro com o futebol asiático do modo geral. Então o Ulsan é uma equipe que tem ali suas qualidades, a gente vai falar sobre isso, né? Tem obviamente seus méritos para estar nesta Copa do Mundo, mas o Fluminense tem que fazer prevalecer o seu jogo. E se entrar com a determinação, com o foco, com a raça, com a vontade, com esse espírito de guerra no bom sentido, que entrou diante do Borussia, essa solidariedade entre os jogadores e o time, a vitória vai acontecer. Mas aí é preciso executar isso em campo. E claro, aproveitar as oportunidades. O Fluminense teve chances para vencer o Borussia e não aproveitou as chances que teve. E nesse jogo vai ser muito importante aproveitá-las. Porque numa competição como essa, todo cuidado é pouco. Você cria uma chance, 2, 3 não faz, o adversário vai lá, faz o gol, desestabiliza, e aí tudo pode acontecer. E além disso, a vitória dos rivais, a vitória do Botafogo, do Flamengo ontem, acaba jogando uma responsabilidade ainda maior para cima do Fluminense, né? Venceram jogos difíceis e agora o Fluminense vai pegar um adversário mais fraco, já tem time com classificação encaminhada, então isso joga, é claro que os jogadores não vão entrar em campo pensando nisso, é óbvio, mas faz com que o Fluminense entre em campo hoje realmente precisando demonstrar a sua força, vencer o jogo e também já ficar numa situação tranquila não, né, mas uma situação ok para a última rodada, quando vai enfrentar o Mamelodi. Vamos então à provável escalação do Fluminense, sempre claro com a parceria aqui da KTO, que coloca o Fluminense como amplo favorito ao jogo. 1,55 é a odd da vitória do Fluminense. 1,55. Dá para entrar.
Dá para entrar na vitória seca do Fluminense, tá? Acho justa. A vitória do Ulsan, por exemplo, tá pagando 6,40. Então você que está confiante na vitória do Flu, vai lá e tem o Adão. O Adão é realmente um Adão. Era 9,5, já passou para 11. 11. O que tem que acontecer? O Fluminense ganhar o jogo e o Thiago Silva fazer um gol. Basicamente isso. Odd 11 da KTO, tá? Tá confiante? Será que o monstro deixa o dele hoje? Então, essa aí é aquela que você vai lá, bota 5 reaisinhos, 10 reais que não vai te fazer falta. Se você perder, tá tudo bem. Se perder, tá ok. Você vai lá, deixa ali como quem não quer nada e vai que. É numa dessas que você, além de curtir uma vitória do Fluminense, ainda fatura, ainda paga a cerveja no final do jogo. Então vai lá na KTO, o link tá aqui embaixo, tá? Clique aqui, sempre com responsabilidade, tá? Não ultrapasse nunca os seus limites. Utilizando este link, você ajuda demais a gente aqui a fortalecer ainda mais essa parceria importantíssima pra gente. Se você já tem conta, é só aproveitar. Se você não tem conta, crie sua conta lá na KTO. Então, o que temos de mudanças em relação à escalação? Algumas. Ontem, na entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho, para mim, deu um sinal muito claro ali de que o Ganso iria jogar, de que o Cano também iria jogar. O Cano menos. Mas o Ganso praticamente ele entrega, ele fala, olha, tem uma grande chance de ele começar o jogo. A gente já imaginava que isso poderia acontecer. E o Cano, ele fez uma brincadeira ali, vocês querem saber, mas não vou falar. Mas pela forma como ele tratou o assunto, eu acho que o Cano também vai começar. E ontem o GE trouxe uma informação dizendo que o Renato pode trocar os dois laterais também. Entrar o Guga e entrar o Gabriel Fuentes na lateral esquerda. Então a gente pode ter um Fluminense com Fábio, o Guga, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, ou o René. No meio, Hércules e Martinelli com Paulo Henrique Ganso. E aí sairia o Nonato. No ataque, John Ares, Canóbio e Germancano. Sei que você... se realmente isso vai acontecer, se realmente acontecer, você vai ficar muito aliviado de não ver o Everaldo ali e ver o Germancano voltando a ser titular novamente. Acho que é um jogo interessante para isso, sem subestimar o rival. Esse time tem condições de entrar e vencer o Ulsan, evidentemente, mas é o que eu falo, os caras têm correria. Futebol asiático é um futebol rápido, é um futebol de transição, é um futebol de velocidade. Então os caras vão correr. E aí, eu acho que é inevitável a gente discutir que com o Cano ainda sem ritmo, sem o ritmo ideal, e o Ganso idem, o time perde um pouco de força e de intensidade. Isso para mim é um fato. Mas pode ganhar com a qualidade do Ganso. Pode e deve ganhar com a qualidade técnica do Ganso. Eu acho que é isso que o Renato vai buscar também. É um jogo em tese que o Fluminense tende a ter mais controle, tende a ter mais a bola e, portanto, favorece ao estilo de jogo do Paulo Henrique Ganso. Então faz sentido pelo que a gente imagina que vai ser a partida, mas é um adversário desconhecido, um adversário que a gente não tem muito parâmetro e por isso eu não consigo cravar aqui que o Ulsan vai vir só para se defender, vai vir só para ficar lá atrás. Não é a característica do futebol asiático. Os caras, quando tem a bola, eles jogam também. Então é importante, é muito importante ter atenção em relação a isso. É um pouco arriscado mexer no time demais. A gente viu outras equipes que fizeram isso sofrer um pouco. O próprio PSG contra o Botafogo. Então você está falando ali em trocar 3, 4 jogadores. Tem um peso, pode ter um peso, né? Mas foi o que eu disse. A aplicação tática, a dedicação, a vibração, isso aí não pode mudar. Isso não mudando, eu já fico despreocupado, porque eu sei que são jogadores que têm condições de dar uma resposta positiva também. É jogar sério, é trabalhar sério, é entender que esse jogo é um jogo, assim, é aquele resultado que não dá para negociar. Não dá para, um empate decidido na última rodada, uma pressão danada contra o time melhor, não tem como, não dá para negociar essa vitória com o Ulsan, e eu espero que esse seja o espírito do Fluminense para esse jogo. Inclusive, na entrevista coletiva de ontem do Renato Gaúcho, ele falou um pouco sobre isso. Bom, aí fica difícil, né, falar para vocês, porque a gente estudou bem, nós vimos o nosso adversário, estudamos bastante durante o vídeo, passei para os jogadores. A gente sabe dos pontos fortes do nosso adversário, mas também a gente sabe dos pontos fracos que eles têm. Então nós procuramos trabalhar em cima disso. A gente sabe que é um jogo complicado, é um jogo difícil para a gente, como vai ser para eles, porque como eu falei, tanto o Fluminense como eles têm chance de conseguir a classificação. Então a gente vai procurar neutralizar as jogadas fortes que eles têm, da mesma forma que nós treinamos e jogamos diante do Borussia,
e procurar tirar proveito, como todo time tem seus pontos fracos. Então eles também têm. E a gente procurou treinar bastante em cima disso, para que a gente possa tirar proveito durante os 90 minutos. Bom, de qualquer forma, a gente espera que, enfim, se realmente Ganso e Cano começarem o jogo, que eles possam fazer uma grande partida. Vai ser importante para ganhar ritmo, para ganhar rodagem, né? Enfim, nessa meio que uma nova transição que eles estão passando. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Ulsan HD, que é um time que passou por mudança, criado lá em 1983, né? Antes era o Ulsan Hyundai, depois mudou, houve uma reformulação na empresa, eles mudaram o escudo recentemente, mudaram as cores, antes era o amarelo que mais predominava, agora é o azul que predomina mais. Enfim, é um clube que passou por uma reestruturação grande recente. E é uma equipe que faz sucesso lá na Coreia, é tricampeã do futebol sul-coreano, já ganhou 2 vezes a Champions League asiática, então é um time que então um time que no seu continente ele consegue se impor. O calendário deles é igual ao nosso, então eles não têm muitos jogos assim, começaram também no início do ano, são 21 partidas até agora, com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, eles sofreram 21 gols, média de um gol por jogo, é uma equipe que leva aí pelo menos um gol por jogo, fizeram 27 gols, também não é tanto assim, né? Um pouquinho mais que um gol por partida. Grande destaque do time é um brasileiro, o Eric Farias, tem uma história bacana, estava no Juventude até março desse ano, se transferiu para lá e aí desandou a fazer gols, fez 8 gols em 14 jogos desde que chegou por lá. É um cara que tem uma história bacana, que teve um momento recentemente até que ele chegou a ser motorista de aplicativo, quase desistiu da carreira, mas enfim, recebeu essa oportunidade e está correspondendo, é a referência, é o principal destaque do time do Ulsan, que tem um outro jogador também importante, que é o sueco Bojanic, que é armador, um homem de mais qualidade, né? O cara que pensa mais um jogo, é como se fosse o Ganso deles, né? Tem 10 jogos na temporada, 2 gols e 2 assistências. Diria que são os principais jogadores. É uma equipe que ela se defende, tenta se defender com uma linha de 5, né, que um bloco médio para baixo e dá muitos botes na frente da área para tentar roubar essa bola e sair no contra-ataque. É uma característica do futebol sul-coreano. É um pouco diferente, normalmente você pensa em contra-ataque, você pensa em mais saída pelos lados. Ele sai muito centralizado. Ele busca o próprio Eric para sair fazendo ali o pivô, força um jogo muito por dentro. E é uma equipe que ataca também com muitos jogadores, né, com os laterais subindo, às vezes uma linha de 5 para tentar pesar bastante a última linha do adversário. É claro que isso na realidade deles. Numa Copa do Mundo, contra times melhores, provavelmente vão ter que fazer uma adaptação. Mas foi o que eu falei. Eles, quando tiver a bola, é um time que é organizado, é um time, pelo que eu vi de movimentação, de trechos de partidas aqui, de análises, é uma equipe que tem ali uma forma de jogar bem definida e obviamente esbarra na questão técnica, mas se você demole, se não entrar com a energia lá em cima, se não entrar com aquele foco, atenção o tempo inteiro, você pode sofrer, em algum momento você pode sofrer. Então é importante ter atenção do início ao fim, repito, não subestimar o adversário para que a gente não seja surpreendido de maneira desnecessária. Colocando na tela aí rapidamente a escalação, a disposição tática do Ulsan HD, que é treinado pelo Kim Pang-gon. O goleiro é o Cho, o lateral direito o Choi, a zaga com o Guan-Siu, o Kim e o Ludson, que é o lateral pela esquerda, também é sueco. Tem o Jung no meio de campo, com o Cole, Bojanic, Lee e o Eric Farias liderando o ataque da equipe sul-coreana. A disposição tática seria mais ou menos essa, tá? Que eles colocam em campo. Os outros jogadores são realmente jogadores desconhecidos e que, obviamente, é uma grande oportunidade, uma grande vitrine para eles mostrar serviço e por isso, até porque perderam o primeiro jogo, é tudo ou nada para eles hoje. Então, é bom a gente ficar muito atento, espero que o Fluminense tenha total ciência disso. Vamos à arbitragem de hoje, para a gente fechar o nosso pré-jogo. Apita a partida o inglês Michael Oliver, da Inglaterra, árbitro super conhecido no mundo inteiro, na Premier League, super respeitado, árbitro experiente, de peso para apitar essa partida. Auxiliado pelo Stuart Burt e pelo James Mainwaring, são os 2 auxiliares
do Michael Oliver. Lembrando que essa partida vai ter transmissão da Globo, do Sport TV, do Globoplay e também da Casa TV, mas você, antes da bola rolar, tem todo um pré-jogo super especial, mais 4 horas de pré-jogo direto dos Estados Unidos do MetLife Stadium, a partir das 2 da tarde, 3 da tarde no Brasil. A gente estará ao vivo aqui fazendo essa cobertura no entorno do estádio, trazendo todo o clima da torcida do Fluminense, tudo que está acontecendo por aqui no Rio de Janeiro, concentração em Laranjeiras, vai ter telão, concentração em Copacabana, em vários lugares do Rio. O Jornada Catel 1902 vai marcar presença em todos os lugares, para deixar você realmente no clima da Copa do Mundo, no clima do Fluminense, para tudo que a torcida está fazendo por aqui. Inclusive vai ter festa, vai ter concentração na Times Square, antes também pela manhã, ali no fim da manhã. Então que seja um jogo muito especial, que o Fluminense vença essa partida, e daí a gente já vai começar a pensar, vai começar a ver mais próxima a classificação para as oitavas de final. Até mais tarde, valeu, tamo junto, não esquece de deixar seu like aí, vamos que vamos, porque hoje o dia vai ser longo e certamente vai ser muito especial para todos nós.